1 Reis, capítulo de número 2. A gente vai ler alguns versículos desse capítulo. Eu estou usando a versão revista e corrigida. Eu queria que você prestasse atenção a partir do verso de número 1. 1 Reis 2 e 1. A palavra do Senhor diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e ele deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Verso 5. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em paz derramou sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto, que tinha sobre os lombos, e nos seus sapatos, que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Verso 8. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que faça com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Verso 36 do mesmo capítulo. 36. Depois disso, enviou o rei e chamou a Simei e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma outra, ou nem para uma parte, nem para outra parte. Porque há de ser que no dia em que saíres e cruzares o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás, e o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa é essa palavra, como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gade, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que os teus servos estão em Gade. Então Simei se levantou, albardou o seu jumento, foi a Gade para Aquis buscar os seus servos. Assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gade. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gade e já tinha voltado. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Gente boa, esse texto que a gente acabou de ler, ele conta para nós um momento interessante na história do povo de Deus, do povo de Israel. É um momento em que Israel está passando por uma transição no reino. Até aqui, esse povo vem sendo governado por Davi. Você leu comigo no primeiro versículo que se aproximando os dias da morte de Davi. Davi sabe que a sua vida está chegando ao fim. Como servo de Deus, ele sabe que há uma promessa de vida eterna com o Senhor, de redenção, mas naquela função, naquela dimensão, nesta terra, ele sabe que os seus dias estão se findando. E ele também sabe que precisa fazer a sucessão do reino. Alguém precisa conduzir o povo por um outro período. Deus já havia avisado a ele, confirmado no seu coração, que o seu sucessor seria o seu filho Salomão. Então Davi, querendo preparar Salomão para a sucessão do reino, chama Salomão e diz: Cara, vem cá, eu vou te orientar, porque o desafio que você tem é muito grande. Davi sabe que Salomão tem pelo menos 3 grandes desafios. O primeiro deles é que o reino de Israel é grande e ainda há espaço para ser expandido. O segundo é que ele terá que suceder a um rei que é alguém que está dando certo. Uma coisa é quando a gente entra no lugar de alguém que as coisas não estão indo bem. Pelo amor de Deus, cara, vem cá, esse cara só está fazendo besteira, entra aí. E aí você entra e tudo que fizer, por mínimo que seja, é fácil de diferenciar e de causar um impacto. Outra coisa é entrar no lugar do cara que fez 3 gols, 2 de bicicleta. Outra coisa é suceder alguém que está indo muito bem. Alguém que até hoje tem uma estrela na bandeira de Israel que leva o seu nome. Salomão vai ter que assumir um reino grande no lugar de um cara chamado Davi.
Em terceiro lugar, Davi também sabe de uma terceira coisa que pesa. Ele vai assumir um reino grande, ele vai assumir no lugar de um cara que está dando certo, e esse cara é o seu pai. As comparações serão inevitáveis. Não, mas Davi fazia desse jeito. Mas se fosse Davi, seria dessa maneira. Porque de alguma maneira as pessoas têm uma ideia, principalmente nas questões da vida espiritual, do reino, do ministério, que o filho ele vai ser a reprodução exata de seu pai. Eu chego nas igrejas com o meu filho, o José, principalmente quando ele era menor, hoje ele tem 7 anos, e é natural. As pessoas dizem, vai ser pregador? E eu digo, não sei. Meu desejo é que ele seja crente. O que Deus tem para ele pode ser muito diferente de mim. Pode ser que Deus tenha para ele um ministério completamente diferente do meu. Então Salomão vai ter que lidar com essas comparações que são inevitáveis. Davi sabe disso, do peso do reino, da sucessão, que ele é um cara que deu certo e ainda por cima das comparações, então Davi chama Salomão e diz assim, Salomão, eu vou te dar alguns conselhos para esse desafio que você tem pela frente. Você é o cara que vai me suceder. E Davi dá alguns conselhos para Salomão que a gente pode dividir pelo menos em 3 grupos. Primeiro, Davi dá conselhos a Salomão relacionados ao seu caráter, à sua postura. Ele diz para ele em primeiro lugar, Salomão, esforça-te. Ou seja, o que você está recebendo aqui é um reino consolidado, tem uma grana em caixa, tem valores para você construir o templo, mas eu não quero que você acredite que você pode simplesmente surfar nessa onda. Eu não quero que você acredite, Salomão, que a sua parte vai ser apenas administrar aquilo que foi construído. Salomão, você não tem a responsabilidade apenas de botar a vida num ponto morto e seguir. Não. Viver da herança que eu estou deixando. Esforça-te. Existe uma parte que é sua. Salomão, você vai precisar suar a camisa. Salomão, há desafios que serão seus. Salomão, há barreiras que você vai ter que enfrentar. Por isso, se esforce, se posicione. A batalha vai ser pesada, cara. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho que Davi dá a Salomão e que tem a ver também com caráter, com postura, ele diz, seja homem. E quando Davi diz isso, ele não está colocando em xeque a masculinidade de Salomão. E Salomão vai mostrar que mulher ele teve bastante durante a vida, até demais. Quando ele diz para ele, seja homem, ele está falando a respeito de maturidade. Eu preciso que você se posicione. Você não pode ser um menino. Você não pode ser alguém inconsequente. E na Bíblia, dentre vários aspectos, dentre várias definições ou de características que estão presentes na perspectiva da maturidade, uma delas é que maturidade tem a ver com a capacidade de assumir compromissos e mantê-los. Quando a Bíblia fala a respeito de Davi, ainda na sua adolescência e juventude, a Bíblia diz que Davi era alguém maduro. Quando estão precisando de alguém para tocar lá no palácio de Saul, porque Saul está perturbado, muito louco, alguém diz assim, tem um cara chamado Davi, ele é valente, ele é homem de guerra e ele é sisudo em palavras. A expressão sisudo tem a ver com o dente do siso, que é o dente da maturidade, ou que nasce na idade madura. Em outras palavras, alguém está dizendo o seguinte, quando ele abre a boca para falar, é como se a gente visse o siso dele. Ou seja, quando ele abre a boca, apesar da pouca idade, a gente vê maturidade naquilo que ele fala. Não é um moleque. E maturidade na Bíblia não tem a ver com idade. A palavra de Deus diz que é melhor o jovem sábio do que o rei velho e insensato. Tem gente que já caminhou muito tempo na vida, mas não aprendeu absolutamente nada. Tem gente que já tem uma idade da qual até se gaba dizendo me respeita porque eu já tenho muitos anos, mas isso não se reflete em maturidade. No Salmo 90, Moisés faz uma oração. Moisés diz assim, me ensina a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance coração sábio. O que Moisés está dizendo é que sabedoria não é resultado de dias passados. Sabedoria é resultado de dias bem contados. A maneira como eu contabilizo a vida, não apenas na perspectiva do tempo que passou, mas das experiências que eu absorvi, do quanto eu cresci, do quanto eu absorvi, é isso que me torna alguém sábio. Então ele diz, cara, seja sábio. E sabedoria tem a ver com a capacidade de assumir compromissos. Você vai assumir um reino, cara. Mas maturidade tem a ver com a capacidade de mantê-los. E ouça com muita atenção, principalmente para essa geração da qual vocês fazem parte, e eu faço parte um pouquinho, eu sou adolescente há um pouquinho mais de tempo. Uma das coisas que a gente percebe é falta de maturidade, que se manifesta na incapacidade ou na fuga, primeiro, de assumir compromissos. Somos a geração que quer
sexo cada vez mais cedo e casamento cada vez mais tarde. Somos a geração que quer dinheiro cada vez mais cedo e trabalho cada vez mais tarde. Somos a geração que quer respeito cada vez mais cedo, mas responsabilidade cada vez mais tarde. Somos a geração que se parece com um mancebo de qualidade. Que é um mancebo de qualidade? É um cara que vem se encontrar com Jesus. A Bíblia diz que ele tem uma performance muito legal. Ele chega diante de Jesus, ele se prostra, ele fala coisas bonitas. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aquele moleque é 10. Jesus olha para ele e diz assim, legal cara, bacana, deixa eu fazer um teste contigo. Sabe os mandamentos? E aí Jesus só manda pesado, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, não defraudarás a ninguém. Ele bate no peito e diz assim, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. O que ele está dizendo para Jesus é as perguntas que o Senhor fez, eu sei de todas, eu sei a resposta para todas. Eu conheço tudo isso desde muito cedo. Diga comigo, por favor, conhecimento precoce. Eu conheço desde cedo, desde a minha mocidade. Aí Jesus olha para ele e diz assim, legal. Agora vamos fazer um teste para ver se o seu conhecimento é ou se reflete em maturidade. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, você vem e me segue. Assume um compromisso comigo. A Bíblia diz que ele vaza de fininho, se retira triste porque era dono de muitas propriedades. Diga comigo, conhecimento precoce. Diga comigo, comprometimento tardio. Conheço desde cedo, mas quero decidir mais tarde. Quero conhecer, ou conheço desde cedo, mas quero me comprometer mais tarde. Falta de maturidade. Maturidade tem a ver com a capacidade de assumir compromissos. Mas não apenas assumir, mas também manter. Porque se ao passo nós temos uma geração que muitas vezes foge de compromisso, algumas vezes quando eles são assumidos, a gente facilmente abre mão deles. Peter Drucker disse que nós vivemos a era da descontinuidade. Aquilo que começa, mas não termina. Vocês são a geração que vê coisas surgindo o tempo inteiro, e isso faz com que a gente gere pouco apego às coisas. Somos a geração que tudo muda o tempo todo. Quantos modelos novos de celulares já foram lançados? Tudo muda muito rápido. Redes sociais que morrem. Vocês viram muitas coisas nascer e morrer. E isso pode provocar em vocês a falsa ou a errada sensação de que tudo passa e por isso eu não devo me apegar a nada. Assumir compromisso e manter. Vivemos um tempo onde os casamentos acabam com uma facilidade absurda. Onde as pessoas assumem e juram fidelidade e daqui a pouco já estão enfiando o pé na jaca e dando para trás. Deus nos chama como Davi chamou a Salomão dizendo, cara, se posiciona, assuma compromissos e os mantenha. Não é uma aventura. O que a gente está fazendo aqui não é um passatempo. O Senhor nos chama a estabelecermos um compromisso que marque de fato a nossa vida, que pavimente a nossa história, que os anos passem e a gente possa, como a palavra de Deus diz, ser como árvores plantadas diante do Senhor. A Bíblia diz que o contrário disso são os ímpios, eles são como uma moinha que o vento espalha. A imagem mais próxima disso que eu tenho na cabeça é dos filmes de faroeste. Hoje não se produz mais tanto filme assim. Filme de faroeste tem dois caras conversando, daqui a pouco passa uma bola de feno. Aí daqui a pouco outra cena do filme, lá, de novo. Assim são os ímpios, voláteis, inconstantes, ora estão aqui, ora estão ali, ora é isso, ora é aquilo, ora curte aquilo outro, levado pela moda do momento, levado pelo que o momento está rolando. Não! Deus nos chama para assumirmos compromissos. Plenitude e maturidade tem a ver com essa capacidade. Salomão então ouve de Davi conselhos relacionados ao seu caráter. Esforça-te e ser homem. Ele também dá conselhos a respeito da sua relação com Deus. Ele diz, você deve seguir os mandamentos, juízos, desígnios e estatutos do Senhor teu Deus. O que ele está dizendo é, Salomão, sabe com quem você vai aprender sobre reinado? Há coisas que você aprendeu comigo, mas o que vai te dar sucesso de verdade é o que você vai aprender de Deus. Por isso, ande nos mandamentos do Senhor. O que Davi está dizendo para Salomão é, Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você precisa assumir uma relação pessoal com Ele, cara. Faça uma aliança com o seu Deus de fidelidade e viva nos seus mandamentos. E por causa do tempo, em terceiro lugar, Salomão ouve de Davi conselhos práticos a respeito do reino.
Ele diz assim, eu vou te dar aqui um bizu, como a gente fala lá no Paraná. Aqui fala bizu, macete, esquema. Qual que é o nome? Dica, é muito crente, dica. Uma orientação não dada a ninguém, uma revelação, um rema. Eu vou te dar o que eu não vou... Aí, Salomão, na moral, vou te dar um macete aqui para você se dar bem no reino. Se liga, tem 2 caras que eu quero que você trate com eles. Tem 2 caras aqui no reino que me deram muito problema e eu estou morrendo, não tenho mais condições de tratar com eles. Já que você está assumindo para que você não tenha problema, eu vou te dar a planta aqui. O primeiro deles é um cara chamado Joabe. Joabe é um cara que foi muito útil para Davi. Foi chefe do seu exército. Só que Davi diz assim, Joabe permitiu que a guerra, que era o que ele fazia, se transformasse naquilo que ele é. Ele se transformou em um homem sanguinário. Joabe matou e derramou sangue de guerra em tempo de paz. Joabe ficou louco com esse negócio de guerra. A expressão que Davi usa, ela é simbólica, poética. Ele diz, o sangue de homens que ele matou se pegou no cinto que trazia nos lombos e nas sandálias ou nos sapatos que trazia nos pés. O que Davi está dizendo é o seguinte, ele matou os caras e matou de maneira sanguinária. Ele bateu com tanta força que o sangue espirrou e grudou nele. A queima-roupa, arrebentou os caras, detonou. Davi diz assim, você é sábio, não permita que a sua cabeça ou que as suas cães desçam à sepultura em paz. Mata esse cara. Eu imagino Salomão dizendo, pois não, anotei. O que mais, pai? Tem um outro cara aí, no meu reino, chamado Simei. Simei é um cara que me deu muito problema. E a gente vai descobrir quem é Simei quando a gente lê 2 Samuel, capítulo de número 16. Depois lê na sua casa. Simei é um cara muito louco. Um determinado momento, Davi está passando por uma crise no reino, o seu filho chamado Absalão está querendo tomar o trono dele. Davi então sai de Jerusalém e vai para a região de Baurim, na tribo de Benjamim, que é de onde vinha o rei Saul, o seu antecessor. E a galera lá de Benjamim tinha uma dor de cotovelo, porque Saul tinha sido o primeiro rei no que era de lá, e agora Davi, que é o segundo rei, não é de lá. Pô, perdemos o posto, Saul, Davi assumiu agora, veio da tribo de Judá, pô, perdemos a moral. Davi então foge para a região de Baurim. A Bíblia diz que quando Davi está indo para Baurim, ou chega na região de Baurim, tem um cara chamado Simei que está em casa. Esse cara ouve, Davi está vindo para cá. A palavra de Deus diz que ele sai e ele começa a xingar Davi. Você é um miserável, você é um sanguinário, bem feito, tomara que o teu filho tome o teu trono. A palavra de Deus diz, no verso de número 5, de 2 Samuel 16, que ele jogava pedras e atirava poeira. Ele pega a pedra e taca em Davi, e poeira, gentalha, chutando, xingando Davi. E aí a Bíblia tem um detalhe sutil. A Bíblia diz assim, ainda que Davi estava com todos os seus valentes. Esse Simei é chupeta da cabeça. Porque ele resolve xingar e tacar pedras no rei de Israel, que está com os seus valentes. Os valentes de Davi eram uma parte do seu exército muito interessante. Os caras assim, tranquilos, da paz. A Bíblia fala pelo menos de 3. O primeiro deles é um cara chamado Josebe-Basebete, ou Jabezão. É um cara que um dia estava de boa, uma galera resolveu arrumar uma treta com ele, ele pegou uma lança e sozinho ele matou 600 homens. Depois tomou um café, assistiu um filme, dormiu. 600 homens com uma lança. O segundo deles é um cara chamado Eleazar. A Bíblia diz que esse cara lutou tanto que a espada grudou na mão dele. Pai do Senhor, opa, desculpa, pega essa aqui. A espada se tornou prolongamento da sua mão, é um homem espada. O terceiro é um cara chamado Samá. A Bíblia diz que Samá tinha um pedaço de terra cheio de lentilhas. Ouça, não era uma plantação. Samá não era um cara do agronegócio. A Bíblia diz que ele tinha um pedaço de terra cheio de lentilhas. Eu imagino aquela horta que a gente faz no fundo do quintal. Ele plantou lentilhas. Eu não sei qual é o preço da lentilha aqui em Blumenau. Em Londrina, meio quilo de lentilha custava, dias atrás, que agora a inflação, o inimigo está furioso no mercado, um saquinho de lentilha custava R$1 e pouco. A Bíblia diz que os filisteus vieram e resolveram mexer nas lentilhas do Samá, cara. Irmão, se sou eu, pega, cara, à vontade. O Samá olhou e falou, ih, que parada é essa, irmão? Estão mexendo na minha lentilha. A Bíblia diz que ele se colocou no meio do campo
e matou a todos. Ninguém mexe na minha lentilha. Esses caras estão com Davi. E tem um maluco chamado Simei que joga pedra num cara com essa galera. Quando a gente lê 2 Samuel, capítulo de número 16, a Bíblia diz que tem um dos homens de Davi que chega para Davi e diz assim: Rei, o senhor quer que a gente passe e tire a cabeça dele? Olha que coisa tranquila. O senhor quer que a gente tire? Senhor, fica tranquilo, a gente vai limpar tudo. Davi diz: não mexe com ele não. Deixa rolar. O tempo passa, o tempo voa, Bamerindos faliu e só os velhos entendem essa piada. Foi morto. Ou melhor, Davi morreu, Salomão assume o trono. Aí Davi diz assim para Salomão: eu quero que você trate com Simei. E o texto diz que Davi diz para Salomão: não permita que as suas cães desçam a sepultura sem sangue. Ou seja, Simei não pode morrer de morte natural. Ele não pode morrer engasgado com ervilha. Esse cara, eu quero sangue. Davi morre, Salomão assume o trono. Ouça comigo, por favor. Simei é alguém que, na doideira da sua cabeça, peca, ofende, transgride contra Davi. O que Davi é de Salomão, gente? O que Davi é de Salomão? Pode ser melhor. O que Davi é de Salomão? Diga comigo, por favor. Simei, pirado, pecou contra o pai. Sim ou não? Agora, o pai o entrega na mão do filho. Ô, Salomão, Simei pecou contra mim, me ofendeu, se levantou contra mim, mas agora ele é assunto seu. O homem que pecou contra o pai, agora vai ser tratado pelo filho, porque o filho está reinando. Aí a Bíblia diz, verso de número 36 de 1 Reis, capítulo 2, você já vai entender onde eu vou chegar. 1 Reis, capítulo 2, versículo 36. Diga comigo, por favor, eu falo e você repete. Depois, enviou o rei e chamou a Simei. Você acredita que nessa época já tem fofoca ou só hoje? Já tem, né, irmão? Eu imagino que a notícia rodou. Eu imagino os amigos de Simei dizendo assim: Simei, cara, eu soube de um boato aí. Salomão assumiu o reino e a gente tem 3 notícias para te dar. Uma ruim, uma boa e uma péssima. A ruim é que Salomão deixou uma blacklist, uma lista negra. Salomão recebeu de Davi. E você está nela. Essa é ruim? Ruim. Temos uma boa notícia. Qual é a boa? Você é o segundo da lista. Temos uma péssima. Qual é a péssima? O primeiro já morreu. Porque a Bíblia diz que Davi disse para Salomão: trata com Joabe e com Simei. E o verso anterior diz que Joabe foi morto. Imagina o coração de Simei. Cara, eu pequei contra o pai dele, o filho vai me trucidar. Ele já matou Joabe. Se ele não teve misericórdia de Joabe, não vai ter de mim. Eu vou morrer. Aí daqui a pouco toca a campainha. Quando ele olha lá no olho mágico, os soldados de Salomão. O rei mandou chamá-lo. Imagina ele olhando para a mulher e dizendo: meu amor, a senha do banco, anota aí. Tira lá as dracmas que ainda tiverem, eu sei lá qual era a moeda da época. Amor, por favor, faz um velório legal. Por favor, não casa nos próximos 6 meses, o pessoal não achar que tal. Enfim. Simei, sim, o rei mandou te levar. Os caras levam. E o verso 36 diz que ele chegou diante de Salomão. Diga comigo, por favor. Pecou contra o pai. Diga, ofendeu o pai. E agora está diante do filho. Verso 36. Diga comigo. Depois enviou o rei e chamou a Simei e disse: pode ser melhor, diga, edifica uma casa
em Jerusalém. O que a gente tem aqui é uma imagem do Evangelho. Simei representa eu e você. Todos nós, sem se dar conta de quem era Deus, envolvido pelo nosso próprio entendimento, independente da idade que a gente tem, a Bíblia diz que todos pecaram. Nós pecamos contra Deus, na nossa arrogância, na nossa soberba, na nossa prepotência. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o que, gente? A morte. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pecamos contra o Pai, contra Deus. O que Salomão ouve de Davi é: não permita que Simei morra sem sangue. Ou seja, tem que haver sangue para pegar o seu delito. Pecamos contra o Pai, assim como Simei. Só que a Bíblia diz que Deus é tão bom que para lidar conosco e com o nosso pecado, Ele nos entregou na mão de seu Filho. E no Filho, no Filho, a misericórdia. Simei se apresenta diante de Salomão achando que vai morrer porque ele sabe que é culpado. Salomão olha para ele e diz assim: eu vou te dar uma nova chance. Você pecou contra o meu pai, cara. Meu pai pediu que o sangue fosse derramado, mas eu não vou fazer isso. Eu vou te dar uma nova chance. Você vai receber de presente, mesmo não merecendo, uma nova possibilidade de vida. É isso que Deus fez conosco. Quando a gente fala de plenitude, talvez muitas vezes a ideia que vem à nossa cabeça são de coisas que possam provocar em nós uma sensação de que a gente tem tudo o que precisa. Plenitude para o mundo tem a ver com um estado de alma resultante de uma série de coisas externas. Fiz o cabelo hoje, estou plena. Comprei o meu carro, estou pleno. Zerei o meu jogo 10 vezes, eu estou pleno. Não! Plenitude é a capacidade de poder enxergar o que Deus fez por nós. Temos tudo o que precisamos porque o Senhor nos deu vida e vida com abundância. O maior milagre é esse. Quem merecia morrer, não morreu. O rei diz: tu não vai morrer não, cara. Sério. Só que tem mais. Além de não matar, porque você sabe, né? A gente às vezes até não faz o mal, mas a gente não quer a proximidade. Salomão poderia ter dito assim: cara, não vou te matar não, mão, mas tu já ouviu falar de Rondônia? Brother, vaza pra lá. Se eu ver uma foto tua no Instagram, eu mando te matar. Eu não quero te ver nem pintado de ouro na minha frente. Eu não quero te ver mais. Vaza, some antes que eu me arrependa. Não é isso que ele faz. Ele diz para Simei assim: você vai ter uma nova vida, uma nova possibilidade. E tem mais: edifica uma casa em Jerusalém. Jerusalém é onde o rei mora. O que Salomão está dizendo para Simei é: você não vai morrer. E tem mais: eu quero que você viva perto de mim. Constrói uma casa aqui na minha cidade. Eu imagino esse cara voltando para casa e a galera dizendo: tu não morreu não, cara. Eu não morri não. E o que fez? O rei disse que não vai me matar e mandou me mudar. Para onde? Para Lodebar, a casa de Mefibosete que está vazia? Não. Desculpa aí. Eu vou morar em Jerusalém. Eu vou morar perto do rei. Deus não apenas nos deu perdão, mas Ele nos chama para perto. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e vocês vão desfrutar do privilégio de que onde eu estiver, vocês estarão também. Privilégio. Eu vou morar perto do rei. Diga comigo, por favor: nova vida. Diga: novo espaço. Diga: mora perto do rei.
Só tem um porém. A nova vida pressupõe novos limites. O verso de número 36, o texto diz assim: habita aí, e daí não saias, nem para uma, nem para outra parte, porque há de ser que no dia em que saíres e cruzares o ribeiro de Cedron, saiba que de certo morrerás. O que o rei disse para Simei é: eu vou te dar uma nova vida e você vai poder morar perto de mim. Em Jerusalém? Jesus, sério? Sério, você vai morar onde eu moro. Uau! O cara que era para morrer, o cara que era para estar numa sepultura, agora está tirando onda morando perto do rei. Que moral! Só que o rei diz assim: só tem um porém. Essa nova vida que eu estou te dando pressupõe novos limites. Se liga, o dia que você cruzar o ribeiro de Cedron, você morre. Preste muita atenção. O que o rei está dizendo para Salomão é o seguinte: eu estou te dando novos limites. Existe diferença entre limite e limitação. Limitação, a gente pode definir como uma construção ideológica que tem como objetivo manter o indivíduo sob controle. Limitação. Limite são marcos estabelecidos por Deus para a conservação da vida. O grande problema da nossa geração é confundir limitação com limite. Quando a gente fala, por exemplo, de machismo, nós estamos falando de limitação, construção ideológica para manter o indivíduo sob controle. Você é menina? Não, você não pode. Limitação. Quando a gente fala de feminismo, limitação, construção ideológica para manter o indivíduo sob controle. Quando a gente fala de gênero, é limite estabelecido por Deus para manutenção da vida. O que o mundo está tentando fazer é uma bagunça na nossa cabeça, dizendo para nós que limites são limitações. Então quer dizer que o seu Deus diz isso? Não, mas isso é uma limitação. Você precisa romper, você precisa expandir sua cabeça. Você não pode viver nesse mundo confinado. Não! Quando Deus cria o homem no Éden, Deus diz para ele: aqui não tem limitação. Meu irmão, pode comer livremente de toda a árvore do jardim. Você quer comer manga com abacate? Come, miserável. Você quer comer laranja com rúcula? Come. Quiabo não, porque quiabo não foi Deus que criou, foi o Satanás. Mas o resto tudo você pode comer à vontade, cara. Se delicia. Não tem limitação. Mas há limites. Não toque na árvore no meio do jardim. Por quê? Porque no dia que você comer, o que está em risco é a tua vida. O dia que você comer, você morre. O que a serpente faz é tentar confundir o homem e a mulher, dizendo para eles o seguinte: na verdade o que Deus está fazendo é porque Deus é caprichoso, Ele é ciumento. Eu falo por experiência própria, já tive lá em cima. Ele não gosta de ninguém fazendo sombra para Ele. O dia que vocês comerem, vocês vão experimentar o que vocês nunca experimentaram na vida. O que Davi diz, ou melhor, o que Salomão diz para Simei é: eu vou te dar nova vida, mas não saia dos limites da minha palavra. E sabe qual é o limite? O ribeiro de Cedron. Cedron em hebraico significa escuro, turvo. O que ele está dizendo é: você vai livremente até onde aquilo que é escuro começa. Ouça, ele não coloca uma tornozeleira eletrônica para mapear. Ele não diz assim: não quero que você vá naquele shopping, não quero. Ele diz: o teu limite é onde aquilo que é escuro começa. O ribeiro de Cedron é o teu limite. Um jovem cristão não é alguém habitolado. Um jovem cristão é alguém que pode fazer de tudo. Sabe qual é a única diferença? É que a gente sabe até onde pode ir. E sabe qual é o nosso limite? Nosso limite não é o que a sociedade diz, o nosso limite não é a religião. O nosso limite é quando as trevas começam, é hora da gente dar marcha ré. Eu estou assistindo uma série super legal, mas a partir do momento que eu percebo que está começando a ficar escuro, eu digo: isso não é para mim. Eu estou me relacionando com uma pessoa super legal, bacana, mas a partir do momento que eu percebo que aquilo está começando a ser envolvido por trevas, eu digo: isso não é para mim. Porque o que está em jogo ali é a minha vida. Eu sei o benefício que eu recebi do meu Senhor. O que Salomão está dizendo para Simei é o seguinte: quanto mais perto, mais vivo. Quanto mais você ficar perto de mim, mais vida você tem. À medida que você se afasta, você vai se perdendo. Eu termino convidando a você para a gente ler o versículo de número 38.
E Simei disse ao rei, diga comigo por favor, boa essa palavra. Claro, pô. Ia morrer, o rei falou, tu não vai morrer não, vou te dar nova vida, não sai de Jerusalém, não, nem gosto de outra cidade. É claro, como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Versículo 39. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Aquis, ou de Simei, fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate. Aqui a Bíblia tem 2 informações. No verso 38 a Bíblia diz que Simei ficou em Jerusalém muitos dias. No verso 39 a Bíblia diz que ele ficou 3 anos. A mim me parece que aqui nós temos 2 visões. A primeira visão é a visão de Simei. E a segunda visão é a visão do autor do texto. O autor, ou Simei, ao avaliar o tempo que ficou perto do rei, ele diz, ficou muito tempo. Ao passo que o autor diz, ficou 3 anos. 3 anos. Um período significativo, mas, principalmente na fase de juventude e adolescência, um período de mudança. A cada 3 anos, a gente tem normalmente uma mudança significativa em nós. Uma criança de 9 anos, 3 anos depois, com 12, já entra naquilo que a gente chama de pré-adolescência ou adolescência puberal. Mudanças acontecem, mulher que estava correndo igual um louco e batendo cabeça, agora está passando gel no cabelo e se achando fortinho. 3 anos depois, 15, para as meninas uma data marcante, debutante, uma mudança de fase. 3 anos depois, 18, maioridade. Eu tenho um menino lá da igreja que praticamente dormiu na porta da autoescola para quando o dia dele de fazer 18 anos chegasse, ele pudesse se inscrever, porque agora eu tenho 18. 3 anos, 21, maioridade plena, e nessa brincadeira a gente chega nos 30. A cada 3 anos uma mudança de fase. A Bíblia diz que Simei ficou 3 anos em Jerusalém. Quando passa 3 anos, Simei chega à seguinte conclusão: estou aqui há muito tempo. O risco que vocês adolescentes correm é de, nas mudanças de fase, acharem que estão há tempo demais perto do Senhor. Pô, minha vida inteira aqui dentro, pô, escola dominical, não sei o que, crianças, força team. Agora eu já fiz 18, eu acho que agora eu posso ampliar meus limites. A Bíblia diz que Simei então resolve sair. E por que ele sai? A Bíblia diz que ele sai porque 2 escravos fugiram para Aquis, rei de Gade. O que são os escravos? Os escravos eram pessoas que eram usadas para facilitar a vida. Eu tenho uma roupa para lavar, não quero lavar, o escravo lava. Eu tenho um negócio para fazer, não quero fazer, o escravo faz. Simei monta num jumento, é um jumento em cima de outro jumento, indo buscar os escravos. Diga comigo, por favor, escravos facilitam a vida. Diga comigo, não posso trocar o que garante a vida pelo que facilita a vida. Dinheiro facilita a vida, sim ou não? Mas o que garante a vida é a presença de Deus. Relacionamentos facilitam a vida, sim, mas o que garante a vida é a presença de Deus. Graus acadêmicos facilitam a vida, sim, mas o que garante a vida é a presença de Deus. Simei foge, e a Bíblia diz que ele foi rapidinho e voltou. Só que o rei ficou sabendo.